como é agradável, como é um momento maravilhoso estar aqui, esse momento, para testemunhar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, a minha, da minha esposa, e com certeza vocês fazem parte desse momento tão especial. Pastor, tentar liberar ele para ele lá. Tem coisa para contar. Então, é a segunda vigília hoje. Segunda vigília, a gente vai pegar o aqui. Gente, primeiramente a caixinha, tem a caixinha da gratidão, né? A caixinha da gratidão, eu já quero aqui usar esse momento para agradecer. Geralmente faz o agradecimento no final. Não, quero fazer esse agradecimento logo ao início. Porque eu entendo que todas as pessoas que participaram desse momento, do qual nós vamos testemunhar essa noite, foram peças fundamentais, com certeza usadas pelo Senhor, levantadas pelo Senhor para as nossas vidas. Né? Eu fiz o convite a algumas pessoas para estarem aqui, infelizmente, devido à ocupação do dia a dia, né, da correria, não puderam estar aqui, mas a maioria delas falaram, né, esclareceram porque não estariam aqui essa noite, mas tem um vídeo aqui que vai ficar gravado, né? Mas a gente faz questão de enviar essas pessoas. E eu quero já aqui agradecer. Eu não gosto de falar de nomes, mas é impossível não falar de nomes. Né, Levi? Não tem como a gente não falar. Então, primeiramente, agradecer imensamente a vida do nosso pastor Elton, a vida da irmã Denise. Vocês verdadeiramente são pastores. Vocês não são. Isso é difícil. Pastores de verdade. Não é simplesmente trazer a palavra, mas é viver e mostrar isso nas ações. Esses dois, eles estiveram com a gente em todo momento, gente. Em todo momento. Às vezes dormindo dentro de carro, de madrugada, no hospital. Eles estiveram em todo momento com a gente, se preocupando como pais. Como pais. Eles mais do que ninguém sabem como é que foi, né? E eu glorifico a Deus pelo Senhor ter nos trazido a esse lugar. Ter nos trazido, né, a esse lugar, porque aqui verdadeiramente a gente encontramos pais espirituais. E eu sou imensamente grato à irmã Denise, ao pastor Elton, por tudo que vocês fizeram por nós e fazem. Não posso aqui falar em detalhes, porque só se eu for falar o que eles fizeram por mim, já seria o testemunho da noite inteira. É muita coisa. Mas eu glorifico a Deus pela vida deles. Eu quero agradecer também muito, muito a vida da irmã Neide, a vida do irmão Nezinho. Vocês não tem dinheiro que pague o que vocês fizeram por nós. A irmã Neide, ela se desligou dos seus afazeres. E a correria, a gente sabe da vida deles, como é difícil, né? Correria, irmãozinho trabalha até altas horas. E ela se dispôs do tempo dela para estar com a Aninha no hospital durante esses dias que a Aninha passou lá. E eu sou imensamente grato à sua vida. A sua vida também, porque você segurou a peteca sozinho, né? Não é fácil, eu sei como é. Você dois já é correria, imagina que você tanto sofre. Irmã Neide, nossa. Eu não tem como mensurar em palavras. Eu sei que eu sou grato pela tua vida. Por tudo que você fez, nunca vou esquecer o que você fez. Todo dia eu oro pela vida de cada um. E pela sua vida, isso é sem palavras. Obrigado. Agradecer aqui a vida do irmão Moraes, da irmã Francisca, que nos ajudaram. Glória a Jesus. Irmã Ana, obrigado, irmã. Todo esse momento a senhora foi especial demais em nossas vidas. A sua sensibilidade, o seu amor por nós, obrigado. Aleluia. Todos os irmãos, a irmã Socorro Braúno, o senhor Braúno, obrigado pela ajuda de vocês também, irmã Valéria. Todos aqui tiveram uma participação. Todos aqui, o meu pai, peça fundamental também, me ajudou muito. A minha madrasta, a Francisca, eu quero aqui agradecer, ela não está aqui, mas eu quero agradecer toda a ajuda. Ao Célio, a Carol,
os nossos vizinhos que também estiveram conosco todo esse tempo, nos ajudando, né? Os primeiros banhos do Isaac, primeiro foi a irmã Leite, mas aí depois e aí, sabe, pegando ali o traquejo e foi lá ensinar, né? E todo o amor e carinho que eles... hoje eles estão fazendo 7 anos de casado, por isso que não estão aqui, né? Mas eu fiz o convite, infelizmente não deu para eles ir, mas são peças também importantíssimas nesse processo. Ao pastor Neto, eu até convidei ele para estar aqui, ele não pôde vir, mas eu quero aqui, pastor Neto, agradecer a vida do senhor, as palavras de conforto que o senhor passou para mim no momento em que ali estava no hospital, as mensagens à noite, o senhor sempre ligando, procurando saber como é que nós estávamos, como é que estava o Isaac, como é que estava ali, né? E eu creio que o senhor foi levantado naquele momento pelo Senhor, as palavras que o senhor usou ali, com certeza palavras de conforto para acalmar o nosso coração. Obrigado, obrigado. E mais, muita gente, eu acho que todos aqui são peças fundamentais, né? Todos aqui tiveram uma parcela de culpa, dizer assim, porque todos estiveram orando, estiveram intercedendo por nossas vidas. Então, eu sou grato à vida de cada um. A minha caixinha de gratidão, primeiramente, agradecer a Deus, porque sem Ele nada disso seria capaz de acontecer, possível de acontecer. E depois agradecer a cada um de vocês, tá bom? Obrigado mesmo. Bem, agora vamos para o testemunho. Amém. E não tem nada melhor do que começar um testemunho abrindo a palavra do Senhor. Quero aqui quem quiser me acompanhar, ler a palavra do Senhor, a Bíblia, é em Salmos 66. Salmos 66. Aleluia. Salmo 66, versículo 20. Versículo 20. Amém? Todos encontraram aí? Amém. A palavra vai dizer que bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Esse versículo fala muito comigo. Glória a Deus. Ele não rejeitou. Tem um microfone. Ele não rejeitou a nossa oração. E eu quero começar esse testemunho pegando toda. Agora eu vou resumir, claro, mas eu quero pegar o início porque é importante. É importante. Eu quero agradecer também a vida do irmão Fernando, porque nós tínhamos um culto de oração no início, né? Era dividido, né? Tínhamos a oração, as mulheres aqui, o ciclo de oração, e os homens lá atrás. E nesse tempo eu já vinha pedindo a Deus do nosso filho. Nós passávamos por um momento difícil, porque ali ela não conseguia, as regras dela não vinham. Passavam meses e meses e meses, e cada vez mais a gente pensava, Senhor, não normalizava, não vinha as regras dela. E obviamente, se não vem as regras, não é possível ter filho, não está ovulando. E começamos um processo de oração, pedindo ao Senhor na nossa casa, orando juntos, e também aqui. Eu sempre orando com o Mamezinho, o pastor, com o Fernando, pedindo ao Senhor que eu também queria ter a minha família, que eu também queria ter a minha herança aqui para continuar nessa terra, né? E eu me lembro muitas vezes que eu, às vezes de madrugada, eu me ponho ali já no quarto e orando ao Senhor, pedindo. E
eu me lembro que nesse tempo veio um casal aqui ministrar também um testemunho. O irmão Sandro e a sua esposa. E, se eu não me engano, foi em 2022. Foi no meio do ano de 2022. E esse casal, ele foi... Bem no final. Foi bem no final, foi? Novembro. Então tá. Foi. Porque após isso aí veio... Antes do casamento, foi no final de semana depois do casamento. O casamento foi no sábado e entrega no domingo. Pronto. Então isso mesmo. E esse casal ministrou ali, aquilo falou muito ao nosso coração, porque eles estavam falando da situação que os filhos deles tinham passado, a dificuldade, né? E se assemelhavam muito àquilo que nós estávamos passando. Claro que nem chega nem perto, porque o deles ainda era muito mais complicado, né? A situação deles. Mas ali o Senhor falou muito conosco e fortaleceu muito a nossa fé aquela noite, né? E naquele dia oraram pela minha irmã Denise, a esposa do irmão Sandro, a igreja toda esteve ali orando, intercedendo pela vida da Ani. E isso foi um dia no culto de oração, acredito que no finalzinho do ano ainda de 2022, irmão. Não, já 2023, início de 2023. O irmão Fernando, falei num momento de oração, ele chega até mim, já chorando, né? E ele disse que o Senhor manda te dizer que Ele escutou a tua oração. Ele escutou a tua oração. E não vai demorar muito. Olha como é forte isso, queridos. Como o Senhor fala. Não vai demorar muito. E aí, para completar, ele falou assim, vai ser um rapaz. Glória a Deus. E ali aquilo trouxe uma alegria e um renovo ao meu coração, porque já estávamos há praticamente um ano, né? Um ano pedindo a Deus para que a Ani voltasse, né? As regras dela voltassem ao normal e nada, né? E eu me lembro que antes disso, depois que o irmão Fernando falou isso, a gente foi ao médico. A gente foi ao médico e fala um pouco, estou falando mesmo. Eu fui na médica, eu sempre, todos os anos todos os anos eu faço consultas médicas, né? Regularmente, todos os anos, bem direitinho. E sempre foi desregular mesmo as minhas regras e não vinha certo. Passava de 6 meses, 7 meses sem fim. Mas eu sempre ia no médico falando que o que estava acontecendo e para isso tudo normal, porque é normal hoje em dia as mulheres terem o ovário policístico, né? O útero ovário policístico. E era esse o meu problema. Eu não ovulava. E quando eu fui na médica, ela passou um tratamento. Eu fiz esse tratamento que estava ao nosso alcance financeiramente fazer e não adiantou. E eu perguntei para ela, e agora, o que a gente faz? Aí ela disse assim, você vai ter que fazer uma ovulação artificial. Você vai ter que fazer esse processo. E se não der certo? Ela disse, uma inseminação artificial seria a opção. E tanto um tratamento como o outro era muito caro para a gente, para mim, para o Simon estar realizando. E a gente conversou com o pastor Helder e ele falou que a gente confiasse no Senhor, que a gente não gastasse esse dinheiro. Que a gente confiasse e esperasse dentro de Deus. E durante todo esse processo o Senhor vinha falando com nós através dos servos dele, que a gente confiasse e que a gente esperasse. E assim a gente fez, a gente confiou e a gente esperou no tempo do Senhor. E é isso, né? Esse procedimento era inviável. A gente não tinha nem condições de... Quando o pastor fala assim, olha, Deus, meu filho, Deus continua sendo o mesmo Deus. Ele ainda opera maravilhas, opera milagres, ele ainda faz. Então, aquela palavra ali, que às vezes, gente, embora a gente conheça um pouco da palavra, mas tem momentos que parece que a gente esquece, né? A gente esquece, precisa dar uma pessoa ir lá e dar uma corda, né? Acorda, e o pastor foi lá e deu essa injeção de ânimo ali, né? Pra gente acordar. Né?
E aí, queridos, é engraçado que tem um louvor que fala assim, como é, Guardião Branco, mas você quer viver algo novo. Eu quero viver algo novo. A gente pede muito isso, né? Cuidado. Vou levar o pastor, cuidado com o que você olha, cuidado com o que você pede. Não que seja errado pedir algo novo. Só que geralmente quando a gente pede para viver algo novo, a gente idealiza da nossa forma. Tudo perfeitinho do nosso jeito. Não é verdade? Não, eu quero viver algo novo. Aí você está pensando que vai ser daquele jeito que você idealizou. Vou te dizer, Deus vai fazer algo novo na tua vida. Mas vai ser do jeito dele. É verdade. Que é muito melhor. E às vezes vai ser dolorido. Por que dolorido? Para nos ensinar a amadurecer. Amém. Porque senão o que adianta viver algo novo por viver? E não tiver nenhuma lição daquele algo novo. Verdade. É verdade? Sim. Então o Senhor ele faz algo novo na tua vida. Mas ele vai mexer com a tua estrutura. Eita, Jesus. Ele faz parte. Porém, quem quer viver algo novo? Oh, glória a Jesus. Já estamos O vivendo. pessoal estava assim com medo de levantar. Já estamos né? vivendo, Amém, Senhor. glória a Esse é Deus. o novo de Deus. É isso. Mas eu posso dizer, vale a pena. Vale a pena. E estávamos em casa, dia 23 de outubro, uma segunda-feira. Tem mais alguma coisa? Queria acrescentar alguma coisa? Pode? Da gravidez, quando a gente descobriu que eu estava grávida. Verdade, fala. Essa parte aí com você foi engraçada. Aí eu já estava, quando recebeu a profecia do irmão Fernando, o Senhor tinha falado que ele ia ser pai e que ia ser logo. Mas ele não me disse essa profecia. Então eu continuei sofrendo, né? E aí eu continuei assim. E eu comecei a pensar, não, eu sou Sara, porque ele escolheu o nome do filho Isaac. E é um nome que ele já tinha desde a adolescência dele. Então eu dizia pra mim, eu sou Sara, eu só vou ter filho na minha velhice. Eu já estava crendo nisso. Eu já estava crendo, mas eu sabia que eu ia ser mãe. Mas eu estava imaginando que ia demorar muitos anos ainda, né? Porque ele não tinha me dito. E eu comecei a sentir, no começo do ano passado, eu comecei a sentir uns enjoos, mal-estar. Aí eu pensando, não, deve ser velho. Toda mulher pensou isso, não estava junto. Corta essa gravação. E as pessoas, aí eu contei o meu mais-estar para algumas pessoas e elas perguntavam se eu não estava grávida, né? Aí eu falava a minha suspeita. Aí eu falando com o Simon e eu pedi para ele comprar um teste de farmácia. Aí eu fiz esse teste, ele comprou do mais baratinho, porque ele não estava acreditando, né? Recebeu a profecia, não Deixa acreditou. eu explicar aqui. Teste de farmácia a gente compra só para comprar, não é verdade? Ninguém acredita em teste de farmácia, sempre vai ter que fazer o de sangue. Não é verdade? Só fala ali, mas não, vamos para o de sangue, é para isso. Para receber. Ainda fica na dúvida. Aí quando ele comprou, quando foi na madrugada, porque eu não esperei amanhecer o dia. De madrugada eu acordei e fiz o teste. E deu positivo, para a glória de Deus. Ô, glória. Aí eu fui mostrar o teste para ele. Ele ainda estava dormindo, tadinho. Aí eu acordei ele e mostrei o teste, né? Palitinho para ele. Aí ele disse assim, sim, o que é que significa? Aí você imagina aí, no meio da noite, madrugada, você acordado ali. O Windows ainda estava processando ainda, demora. Um homem um pouco, pelo menos eu, para realmente acordar de verdade, né? Estava só com os olhos abertos, mas eu estava dormindo, né? Eu fiquei tão feliz que eu não consegui mais dormir. Ele não conseguiu. Eu dormi feliz, mas eu dormi. Bem prático. E assim aconteceu, né? A descoberta da nossa gravidez. A gente ficou muito feliz. Dava para perceber durante todo o ano, né? Que a gente estava muito feliz.
o milagre. Eu não podia, e eu já sabia que eu não podia gerar desde a minha adolescência, porque sempre foi assim, a minha situação. E quando a gente pensava e orava, eu sabia que ia ser algo difícil para mim, ao meu ver, mas para o Senhor nada é impossível, né? Não importa a situação que a gente se encontra, né? Porque é Deus quem dá a vida. Eu acho, a gente repete tanto isso nas músicas que a gente esquece de viver isso. É Deus que dá a vida. É o tempo dele. A gente só faz gerar. A gente é só a casinha. Mas a nossa vida é do Senhor. A nossa vida é dele. O tempo é dele. Tudo é dele. Quando a gente se dispõe a crer, confiar e a viver, a gente vai passar por momentos difíceis, mas a gente vai vencer, né? E eu só queria dizer mais uma coisa, que eu tive um milagre concedido, né? Tem pessoas que não vão ter o milagre do jeito que elas querem, mas o maior milagre o Senhor já fez por nós. Cada um de nós aqui que recebeu Jesus já é um milagre. O maior milagre, a maior bênção, Jesus já fez por nós, que foi morrer naquela cruz, carregar os nossos pecados. Esse é o maior milagre. A nossa vida é entrar no reino dos céus, é ser recebido por Jesus em uma mesa preparada por Ele. Amém? A futura pregadora aí já está espontânea. Então, gente, iniciando aqui a questão do testemunho, né, como é que foi, dia 23, a bolsa da Aninha estourou. E ela não estava sentindo nenhuma dor, nada, mas a gente corre para o hospital. A gente liga para o pastor. Essa parte eu não vou falar, mas foi engraçado também. Foi, pode dizer. Vai falar? Pode dizer. A irmã Denise de folga, curtindo ali amanhã na praia. Eu já ia. Já preparando para dar o tibum. Olha o sorriso da irmã Denise correndo para a banda. E de repente o pastor, Denise! Volta! Eu mandei da emergência. Volta! Então o sorriso da irmã Denise foi se perder. Sério. Aquele exato momento que a irmã Denise estava lá para dar o tibum, foi a hora que o pastor atendeu a minha ligação e eu disse que a bolsa tinha estourado. Eu me lembro que o pastor falou, fala de Deus. O pastor tomou um susto. E aí eles correm para se pegar, né? A gente vai para o hospital. E ali no hospital, aí bem, né? Não parecia nem que tinha acontecido nada. Estava sentindo dor ainda. E lá o médico avalia e disse que vai encaminhar para Calcaia, Hospital Santa Terezinha, Hospital Maternidade Santa Terezinha. E nisso a gente fica ali apreensivo, né? Mas a gente já sabia, né? Que possivelmente poderia ser encaminhado. Mas até então, tudo para ser parto normal, né? Até lá os enfermeiros tinha tudo para ser parto normal. E ali fica no hospital, a gente fica o pastor, depois chega a irmã Neide, mais ou menos umas 3 horas da tarde, 3h30 da tarde, eles são encaminhados para Calcaia. Eu não vou, eu fico, né? Quem foi a irmã Neide, junto com a Anitta, eu volto para casa, e aí começa a maratona, queridos. Porque coisa ruim é você, nessa hora você não está perto, e você saber o telefone, né? Você fica, claro, obviamente apreensivo, né? Mas em todo momento ali eu orando ao Senhor, sabia que a promessa ela iria se cumprir. Aleluia. A promessa, como a irmã acabou de louvar aqui, eu conheço o dom da promessa. Aleluia. Ele é fiel para cumprir. Oh, glória. Então, fiquei em casa, aguardando 4, 5, 6, 7 horas da noite e nada. Agora vou para 9, 10 horas da noite, 10 e pouco da noite. Eu não sei como Foi realmente quase 10 horas da noite.
E eu sei que nesse momento, a igreja também, com certeza, estava orando, né? Já o grupo, eu estava lá no grupo do WhatsApp, né? Aí os irmãos falavam, com certeza, eu tenho certeza que os irmãos estavam orando pela nossa vida, pela vida do Isaac. Né? E quando deu 10 e pouquinho, a irmã Neide me liga, a gente fala que o irmão Sargo nasceu. E nossa, eu tenho minha alegria. Né? A promessa tinha se cumprido, tinha acontecido aquilo que Deus me prometeu. Glória a Deus. E até então eu ainda não sabia dos detalhes de como tinha sido, né? E eu notei, conversando com a irmã Neide, a fisionomia da irmã Neide estava muito apreensiva e nervosa e ao mesmo tempo cansada. Claro, ela tinha passado também um dia ali com a mim no hospital, e o hospital é um lugar que cansa, é um lugar pesado, né? E conversando com a irmã Neide, depois ela foi me dizer realmente o que tinha acontecido. Importante dizer, queridos, que uma semana e meia anterior ao ocorrido, a bolsa da minha estourar, eu recebo uma revelação. Eu tenho uma prima que ela é pastora, mulher de Deus, mulher de oração, e essa mulher, ela me manda essa revelação pela metade. Aliás, ela passa para o meu pai, ela não passa para mim. Ela dizendo isso. Ela passa a revelação para o meu pai por inteiro. Ela fala o que ela via que iria acontecer. Só que o meu pai entrega a revelação para mim com medo, não entrega a revelação por inteiro. Não entrega nos detalhes. Ele apenas diz que Deus estava dando um livramento para nós, para o Isaac, livramento de morte, mas não fala a fundo o que realmente a minha prima tinha falado, nessa revelação que ela teve de Deus. Isso mais ou menos uns 8, 9 dias antes do acontecido, Deus deu essa revelação a ela. Pois bem, aí entra para ter o bebê, e tudo para ser normal, né? Falta acho que 2 centímetros só para... dilatou total, ou seja, ela tinha passagem para ter normal a criança, mas a criança não vinha. E então a equipe decide, né, a equipe decide fazer a cesárea de urgência. Então a equipe se prepara, né, para fazer a cesárea. E eu sabendo isso daí tudo por telefone, você imagina aí, né? Mas eu agradeço a vida da irmã Neide, que estava sempre me atualizando. E aí entra ali na cesárea. Conta a questão lá do avô. Quando a gente chegou no hospital, ficou eu e a irmã dele sozinha, quase todo o trabalho de parto, né? Só eu e ela. E quando já estava eu sentindo a dor de ter o bebê, é que veio uma enfermeira que estava onde a gente estava. E logo em seguida o médico, né? Porque já estava dilatado, o médico examinou, fez o exame e disse, não, já está vindo, já está coroando. E assim a gente ficou lá, tentou muito dizer que estava ao nosso alcance, que estava no meu alcance para ser feito. Chegou o momento que o médico disse, não, prepara a mesa, prepara a sala de cirurgia. E enquanto isso, eu estava lá com a enfermeira, continuei botando força, e nada. E a enfermeira, nesse momento, ela disse assim, olha, vamos colocar o louvor. E ela colocou o louvor, e ela colocou Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. E ela disse para mim, vamos continuar, porque eu já vi menino nascendo na mesma cirurgia. E a minha fé e a minha vontade, todo mundo sabe aqui, como eu dizia, era ter normal. Né? Mas não é a minha vontade, era a vontade de Deus. E Deus tem um propósito em todas as coisas, né? A gente só não sabe no momento que a gente está passando. E naquele momento eu encostei a minha cabeça na parede e eu disse, Senhor, seja feita a tua vontade. Porque até então eu queria que fosse feita a mim. Eu dizia, é normal,
colocar na maca. E quando eu vi que não ia ser do jeito que eu quis, eu disse, Senhor, seja feita a tua vontade. E me levaram para a mesa de cirurgia. E eu continuei tentando, mesmo segunda vez de cirurgia. E em abril, né? Chegou o anestesista, ele aplicou a primeira vez, não deu certo. A anestesia, né? Ele aplicou. Ele disse, não deu certo. Se ajeita, tenta ficar mais relaxada, né? Só que eu continuava sentindo as contrações. Aí veio uma enfermeira e ela movimentou meu corpo da forma certa. Foi quando ele aplicou a segunda vez e dessa vez deu certo a anestesia. Pegou rápido, a anestesia foi bem rápida. Aí chegou os médicos e começaram. Abriram rapidinho. E quando o médico abriu, ele disse assim, dilatou total. Era como se eles tivessem dúvida por que a criança não saiu, né? Se dilatado total. E a irmã dele chegou, ele ficou do meu lado, e tinha um médico também do meu lado. Começou o processo, né? Tiraram uma criança. E eu não escutei o choro, eu olhava para a irmã dele e eu perguntei, e o Isaac? A irmã dele muito calma, tá tudo bem. Ela não deixava transparecer nada do que estava acontecendo ali. E tinha um médico do meu lado, pediu o celular, né, para tirar as fotos. Aí depois de algum tempo, eu escutei um chorinho bem fraquinho. Aí sabe aquele alívio no coração, né? Depois de um tempo, aquele chorinho bem fraquinho. Aí depois ele deu um chorinho mais forte. Aí veio o médico pediatra e trouxe o Isaac e me mostrou o Isaac. Ele disse assim, nasceu do tamanho de um pintinho, mas nasceu um grande homem. Começou ali a profecia na vida do meu filho, né? E eu voltei para o quarto. E eu fui para o quarto e eu fiquei muito mal naquela noite. Porque eu não estava no quarto só, estava no quarto com outras mãezinhas com seus filhos. E eu estava sem o meu, porque eu não entendia ainda por quê, porque eu não sabia o que era que tinha acontecido com o Isaac. A irmã dele só me disse que ele precisou ir para o oxigênio. Só isso que ela tinha me dito. Eu soube do resto porque eu não consegui dormir naquela noite. Eu estava fraca, porque naquele dia eu só tinha tomado o café da manhã e no processo de parar para o Caia, eu vomitei toda a comida. E eu passei aquele dia todo sem me alimentar. Não me deram nada. Só a irmã dele me deu um copo d'água permanente. Aí eu fiquei muito fraca, mas eu não consegui dormir. Mas eu ficava com os meus olhos fechados, porque não pode falar, não pode levantar, né? Não pode ficar com gases e tudo. E eu fiquei ali. E eu só soube o que tinha acontecido porque eu escutei a irmã dele falando de um saio no telefone. E aquilo me mexeu muito comigo, com o meu emocional, porque eu estava recém-parida. Então mexeu muito com o meu emocional. Algumas pessoas acham que eu fui forte, outros acham que eu fui muito fraca. Mas eu só vivi o que estava ao meu alcance viver. Eu chorei muito, mas quando eu cheguei na minha casa com meu filho, eu só sabia agradecer ao Senhor por ter estado com ele. Eu entrei às portas da minha casa, glorificando e agradecendo o nome do Senhor. Aleluia. A irmã dele e o pastor estavam comigo, me segurando. Meu filho, quando eu pedi para a irmã dele, quando ele nascer, não deixa ele só, tu vai com ele? Pedi para ela. Aí ela disse, eu vou. E ela foi. Aí o pediatra levou ele para uma sala para pesar e para medir. E ele falou para ela o que era que tinha acontecido.
Isaac, ele nasceu sem vida. Ele nasceu morto. Os médicos, eles falam que ele nasceu sem os sinais vitais. Foi uma lei, ele disse, né? Para vocês, ele nasceu morto. Para nós, ele nasceu sem os sinais vitais. Foi feita ali uma reanimação do meu filho. E ele passou 5 minutos sem vida. 5 minutos sem respirar. E graças ao Senhor, Deus preparou uma equipe, porque a gente orava todas as noites. Eu pedia, Senhor, prepara a equipe médica, Pai. Prepara os enfermeiros, prepara os médicos, prepara o hospital. E eu orava todas as noites. E o Senhor concedeu. Tinha uma equipe preparada para o que ia acontecer comigo. O que aconteceu comigo. E hoje ele está aqui. Aleluia. Para a glória de Deus. Glória a Deus. Nosso sorriso. A glória do Senhor. A glória do nosso Deus. O meu filho, ele ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Me lembro muito disso que a Anne falou. Quando ela chegou em casa, a primeira coisa que ela fez, embora ela estivesse sentindo dores, tudo aquilo que ela passou, no momento em que ela pisa em casa, foi glorificando ao Senhor, foi agradecendo ao Senhor pela vitória que Ele já tinha nos concedido. Aleluia. E isso me fez te admirar mais ainda. Uma mulher forte que você foi. Porque imagino que ela passou, né? Eu sofri, mas nem ela. Mas em tudo isso Deus estava à frente. Deus Aleluia. estava à frente. E bem, estamos em casa. Glória a Deus, acabou, paz, agora descansar. Passa um dia, Isaac bem, todo mundo bem, ele se recuperando, bem cansadinho. Passa 2 dias, amém, bênção em casa. No 3º dia, Isaac começa a não pegar o leite. Ele não tinha força de sugar. A sucção. Ele pegava no peito direitinho, mas ele não tinha força de sugar. E eu só percebi que não estava dando, que ele não estava conseguindo mamar direito quando eu vi as fraldinhas dele, né? A Carol, ela ia trocar, dar o banho e fazer essa troca. E quando eu vi, o xixi estava muito vermelho, né? Eu perguntei, não, mostra assim, eu não sabia. Aí ela disse assim, eu acho que não, eu acho que ele deve estar desidratado. Ela só disse isso, né? Eu liguei para minha prima, que é enfermeira lá no hospital, e ela disse, Ni, é melhor levar para o hospital, é melhor levar rápido para o hospital. Porque ele pode ter, a pressão dele pode baixar, pode ficar muito baixa. A glicemia, Aí a gente levou para o hospital à noite, num sábado. Isso era de vigília. A igreja estava em oração com o Guajiru. E eu ligava para o pastor. E o pastor lá no mistério, lá, pastor. A benção, a vigília, né? E teve uma hora que eu liguei para o irmão Fernando. Mas acho que quando eu liguei para o irmão Fernando que atendeu, a gente já estava no hospital, né? E eu tive que acordar o Sérgio, que é o nosso vizinho. Quase pulo o muro, porque eu bati no portão também, eu estava dormindo, sono pesado medonho. E aí eu consegui, o Sérgio acordou, bênção de Deus, nossos vizinhos, nós temos que agradecer, também são os nossos irmãos, né? E ele nos levou ao hospital. Olha para você ver como o agir de Deus é lindo, fala que ele não vê. Nós iríamos para São Gonçalo, né? Devido à condição do hospital daqui, a gente ia para São Gonçalo. O pensamento era esse. E tinha um posto ainda que estava aberto, que é o posto do, se não me engano, do Nilton, que é 24 horas, ou é esse outro aqui, eu não estou me lembrando agora. É o do Hulk aqui. E o Sérgio falou assim, vamos ter que parar aqui para abastecer. O carro não vai dar para a gente ir tranquilo, vai ter abastecer para não ter que dar algum problema no meio da viagem. Beleza, depois está no carro, né? E os rapazes lá do posto não queriam, você vê como Deus, é coisa de Deus mesmo. Eles estavam lá fazendo uma conta, e quando nós encostamos, eu nesse momento já querendo ir para o hospital.
E eles, não, espera aí um pouco aí que dá para atender. Olha só, não é sem sentido isso. Chega um cliente para abastecer, os frentistas, não, espera aí que não dá para atender agora não que a gente está fazendo aqui. Eu falei, meu irmão, mas é emergência, aqui é urgência. Não dá certo não, espera aí. E aí eu falo, sério, vamos para cá para o hospital daqui mesmo. O Senhor não queria que a gente fosse para lá. O Senhor queria que a gente viesse para cá. Né? E a gente vai para o hospital daqui. E aí o bebê sem se alimentar, né? Sem pegar leite. E aí, por estar muito nervosa também, o leite não saía para colocar no reservatório, para tentar colocar na boquinha dele. Travou. O leite dela não vinha mais. E aí, quando a gente entra no hospital, né, as enfermeiras, nós temos que agradecer a vida das enfermeiras, a equipe que estava lá também, elas se empenharam ali com a Anitta para tentar tirar o leite dela, para ir dar ao bebê. E conseguiram tirar uma pequena parte, um pouco de leite, deram para a criança. E aí, isso nos acalmou um pouco. O pastor e a irmã Denise, após a vigília, chegaram lá também, estavam lá junto com a gente. Né? E a gente foi encaminhado para uma sala, e essa sala é esperar. Né? Ali o médico avaliou antes e disse que a gente possivelmente ia ter que ir para Fortaleza. Ele olhou, não, por segurança, né, é melhor que vá para Fortaleza, para ver a criança, para diagnosticar, tá? E nisso, a gente foi para uma sala no hospital daqui de Paracuru, e a criança, ela estava fraca, porque ela já não vinha se alimentando durante o dia todo, né? De noite ela bebeu só aquele pouquinho de leite. E nós esperamos, o médico ficou certo de ir na sala, nós estávamos 4 horas da madrugada. E ali ela estava um pouco cansada, ela conseguiu tirar um cochilo e pouco, mas eu não dormi. Eu fiquei ali, esperando dar 4 horas. E há um tempo ali tentando tirar leite, mas não saía leite. Né? Desespero, porque a criança, quando é pequenininha, o estômago dela é muito, muito pequenininho. Então tem que estar sempre tomando. Né? E aí passou 2 horas, 3 horas, 4 horas da manhã, o médico não vem. Né? Então eu vou até o médico para saber. Né? E eu falei, olha, se o médico não vem atender nosso bebê, eu vou pelo menos dar um jeitinho em casa, pegar o NAN, que é o leite que eu tinha comprado, para ver se a gente faz aqui e dá para ele. Né? Porque tem condições de até esse horário todo sem comer. Né? E aí o bebê nada de comer. E a equipe nada de liberar. O médico não liberava. Queridos, para o bebê tomar o leite, como chama? A fórmula. Né? E aí eu fiquei um pouco desesperado, porque eu falei, poxa, mas não libera a fórmula, também não vem aqui olhar como é que ele está, e aí? E em algum momento eu cheguei até a ser um pouco ríspido com uma das enfermeiras, que eu falei, vocês vão esperar o quê? O menino morrer para vocês trazer, deixar liberar o leite para ele tomar? Né? E aí a enfermeira, não, eu entendo que o senhor está desesperado, mas somos só enfermeiras, não podemos fazer nada. A gente age conforme o médico nos oriente. E isso deu 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, 6 horas da manhã, nada do Isaac comer. O Isaac já estava branco e mole, sabe, assim, já estava. E nesse momento foi que a enfermeira leva ele para a sala. O Isaac ficou muito fraco, porque ele passou muito tempo sem se alimentar. Já não estava mais saindo leite do peito, né? E a enfermeira leva o Isaac para uma incubadorzinha que tem aqui no hospital. Bota ele lá. E o Isaac estava, você conseguia ver, estava pálido já. E eu cheguei, fiquei lá perto dele e eu comecei a orar. Porque a arma do crente é a oração. A nossa arma, é o que a gente pode fazer. E eu comecei a interceder pela vida do meu filho, repreendendo o espírito de morte. E isso, o sábado chega, porque ele tinha saído, porque ele tinha ido atrás da enfermeira para fazer o leite, né? Isso. Mas no momento da oração já está contigo. Aí a gente começou a orar junto. Na hora que eu estou ali intercedendo, repreendendo o espírito de morte, a máquina dispara.
Simon ficando muito desesperado e chama a enfermeira, né, naquele momento. Aí foi quando começou as coisas a acontecerem, mesmo assim. Aquela máquina dispara, a gente fica nervoso, né, pensando que já aconteceu alguma coisa com ele, mas não. Começou Deus a agir ali na nossa causa, ali dentro do hospital. Uma enfermeira troca o plantão e uma enfermeira começa a se movimentar. Ela disse, traga a fórmula que eu vou fazer. E ela foi, fez, e com maior amor eu com o nosso filho. E o Isaac começou a melhorar. Começou a ficar bem. Agora, Senhor, ele estava doente de delícia, porque como ele não estava se alimentando, ele ficou muito fraco. E aí a delícia aumentou, ficou mais grave. Trocou também o médico. Saiu o médico, que não foi nem lá no quarto ver o nosso filho. Chegou o médico e foi lá ver. Ele disse, eu vou transferir. E trocou também as enfermeiras que estavam lá dentro, na parte dos leitos. E aquela enfermeira que entrou, ela passou o dia todo ligando para os hospitais de Fortaleza atrás de uma vaga para o meu filho. Ela ligou tanto para o Hospital da Mulher, que bloquearam o número dela. Ela teve que pedir o telefone emprestado para continuar ligando. Mas antes disso, antes de a gente ser transferido, antes de ela dizer o que estava acontecendo aqui, que ela estava fazendo isso pelo nosso filho, a gente recebeu uma ligação da sua prima, né? Ela é pastora, e ela começou a orar. É bom dizer que tudo que eu tinha falado, para não esquecer, né? A revelação, essa mesma prima, a revelação que ela tinha recebido, queridos, 1 semana e meia antes da ter o bebê, a revelação que ela tinha tido, depois meu pai vem e me fala, depois que acontece tudo, é que ela via nitidamente o cordão umbilical envolvido no pescoço do nosso filho. Mas ali Deus estava ali abençoando, dando livramento, né, para que ele não viesse à morte. Ela viu. E foi 3, né? Olha aí, foi 3. E ela viu, você vê como Deus mostra, né? Deus ainda fala com o seu povo. E eu me lembro muito bem que nesse período em que ela liga para nós, estávamos na sala, e ela começa ali a interceder e a orar, e ela dizendo que estava ali naquele momento, né, que estava acontecendo uma grande batalha espiritual, e que o inimigo ele queria levar a vida do nosso filho, e que ainda não tinha terminado, que a gente continuasse orando, que Deus estava agindo. E eu saí dali, fui lá para fora, e eu estava passando mal, a minha pressão baixou muito, e eu já desmaiei uma vez, muito tempo atrás, e foi a mesma sensação. Eu estava perdendo as forças. Eu me lembro muito bem que eu encostei na parede do hospital, na parede lá, e eu falei, Senhor, não deixe que eu desmaie, não permita que eu apague, porque eu quero acompanhar minha esposa. Não permita que eu desmaie aqui, Senhor. Porque se eu desmaiar, obviamente que eu não ia para Fortaleza com ela, para onde ela iria ser caminhar. E isso já tinha acontecido, a oração e tudo. E eu estou andando no corredor do hospital e uma mulher que eu nunca vi na minha vida, ela me para. Ela me para e fala assim, por que você está desanimado, filho? O Senhor não tem cuidado de ti? O Senhor não tem sido providente na tua vida, tem trazido providência na tua vida, não tem sido fiel? Queridos, é impressionante, porque você imaginar uma pessoa passar por você e começar a dizer coisas que só você sabia que você estava sentindo. Ninguém mais sabia aquilo, era entre eu e Deus. E ela começou a falar. Deus não tem sido fiel na tua vida.
te alegra, te anima. Seja filho como o meu servo Abraão. E aí ela mudou o jeito de falar. Porque ali era Deus que falou, não tenho dúvida alguma. E ela falou, seja como o meu servo Abraão. Olha só. Que não, em momento nenhum, teve dúvida das promessas do Senhor. E quando ela falou, ela começou a falar aquela passagem que Abraão sobe ao monte Moriá, né? Ali para sacrificar Isaac. E ela começa a falar aquilo, queridos, e ali eu senti a presença do Espírito Santo, era Deus falando comigo. E engraçado que ela, justamente Deus, ele usou o personagem Abraão, porque o nome do nosso filho é Isaac, para não deixar dúvida, sou eu que falo contigo. E eu lembro que fala muito forte isso, anima o teu coração, porque eu sou contigo. Anima o teu coração, filho, porque eu sou contigo, assim como eu fui com o meu servo, Abraão. E ali, queridos, eu me enchi. Eu estava prestes a desmaiar, minhas forças foram voltando. Fui me reanimando novamente. E aí, quando ela termina ali, ela pede para entrar na sala para orar por nós. Mas você permite? Eu falei assim, a senhora sabe o nome do meu filho? Porque a senhora falou, não sei, eu não lhe conheço, mas o nome do meu filho é Isaac. E aí quando eu falo isso, ela fala assim, você permite que eu entre na sala e ore pelo seu filho? Ore pela sua esposa? Sim. E aquela mulher entra na sala e ela ora, queridos, e eu tenho certeza que ela foi usada por Deus. Tudo que ela falava ali, ela totalmente usada, né, para oração. A gente sentia a presença de Deus naquela sala. E uma coisa que eu não esqueço que ela falou aquela noite, ela disse assim, por onde você for, aonde vocês forem, Deus vai levantar um servo dele para cuidar de vocês. E assim foi. Deus começou a levantar lá dentro do hospital, né? Justamente depois disso, a gente começou a saber o que Deus estava operando, o que Deus estava fazendo dentro do hospital. Foi essa enfermeira, ela passou o dia ligando para o hospital, foi recusada, estava nos hospitais de Fortaleza, mas o Senhor reservou o melhor para o Isaac. E lá a gente foi, né, transferido, ela conseguiu uma vaga para o Isaac lá, e a gente saiu daqui e foi para o Hospital da Mulher, Fortaleza. E lá eu não, o Simon foi comigo só a viagem, porque ele não podia ficar, porque só podia um acompanhante do Isaac. Foi eu que fiquei com ele. O Senhor me tirou da minha casa, porque eu estava muito fragilizada. E ele me tirou de lá e me levou para esse hospital para eu cuidar do meu filho. E ele me fortaleceu. E ele me mostrou Deus a qual eu sigo. Ele se mostrou para mim, porque, como vocês sabem, ano passado, a minha mãe ficou doente. Eu vou entrar só um pouquinho nessa história. E foi um momento muito difícil para mim, porque eu orava e eu não sentia a presença do Senhor. Eu chegava no meu quarto para orar por ela e era um vazio. E eu perguntava, Senhor, o que é que está acontecendo? Porque eu não sinto tua presença. Mas ele trabalhou tremendamente, não só na vida da minha mãe, mas eu senti o amor da igreja por nós, porque essa igreja aqui é uma família. E orou pela minha mãe, e para a glória de Deus, hoje ela está bem. Eu entrei nessa parte porque, diferentemente dessa situação que eu vivi com a minha mãe, com o processo do Isaac, eu sentia Deus perto de mim o tempo todo. Eu não teve um momento que eu não sentia a presença do Senhor. Em cada oração que eu fazia, Deus estava ali do meu lado. Quando a gente chegou naquele hospital, ele disse que ia levantar, e ele levantou. Porque existia uma dúvida no nosso coração. O Isaac passou 5 minutos sem vida. E a gente sabe que isso é muito tempo. E no nosso pensamento, o nosso medo era que tivesse alguma sequela. Que ele tivesse alguma sequela desse tempo que ele passou sem vida.
E lá ele fez todos os exames. Todos os exames o Isaac fez dentro daquele hospital. E um dos exames que ele fez foi o ultrassom da cabeça. Que era o principal, né? Porque a gente tinha Isso, era o principal. A gente tinha medo que tivesse alguma sequela no cérebro dele, né? E quando a neurologista chegou e ela me perguntou, me conte a história do seu filho. E eu fui contar o nascimento. Ela olhou no fundo dos meus olhos e ela disse assim, eu vou cuidar do teu filho. Com os olhos cheios de lágrimas. Naquele dia ela levou o Isaac para fazer o exame. E quando o Isaac voltou, a enfermeira disse assim, o teu filho já fez o exame. E com a glória de Deus, ele não tem nada. Glória a Deus. Deu tudo normal. Com a glória de Deus. O nome do Senhor é glorificado. Aleluia. Ele é perfeito. Aleluia. Oh, glória. Amém. E agora, dia 23, Isaac fez 3 meses. Oh, glória. Nossa bênção está aí, viva, bem, saudável. Querido, Deus é fiel. Eu quero dizer uma coisa para vocês, antes da gente finalizar esse testemunho. Quando você estiver passando pelo momento difícil, as coisas estiverem tudo revertido, tudo virado, tudo de cabeça para baixo, Deus ainda continua sendo Deus. Aleluia. Ele ainda continua operando. Salmo 121 vai dizer lá, levantarei os meus olhos para o alto de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem O do Senhor. Senhor. Continua olhando para cima, porque Ele cuida de nós. É esse testemunho que eu quero dar, agradecer a vida de cada irmão que esteve orando por nós. E está aqui a nossa bênção, queridos. Aleluia. Obrigado por essa oportunidade.